Bom dia, amigos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Mais uma vez unidos aqui por meio da nossa página no Facebook. Nessa manhã de domingo, um domingo chuvoso aqui em Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo. Nós convidamos todos vocês, então, a estar junto conosco nesses minutos, nessa primeira hora, para refletirmos sobre o Evangelho do dia, o assunto do dia. Desta maneira, nós evocamos a espiritualidade maior, aquela espiritualidade que tutela e auxilia os trabalhos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que neste momento envolva a todos nós, nos trazendo paz no coração, nos trazendo luz à nossa mente, para que de maneira mais atenta, mais receptiva, possamos ouvir, refletir, compreender as palavras de hoje. Pedimos também que os nossos lares, os lares de todos aqueles que estão conectados conosco neste momento, possam ser visitados pela espiritualidade mais elevada, fazendo a limpeza dos lares, envolvendo todos os familiares, todos os moradores desses lares, em emanações de muito amor, de muita paz, de muita harmonia, para que assim possamos, pouco a pouco, mudar a psicosfera deste planeta. Neste momento, então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos online, de estarmos conectados à distância com tantas pessoas e, especialmente, pedimos que, através das palavras dos palestrantes de hoje, nós possamos recolher as informações necessárias para a nossa melhoria, nossa reforma íntima e para a compreensão do mundo. Hoje nós teremos duas pessoas muito especiais, pai e filha, Cláudio Lima, Aline Lima, que refletirão conosco e trarão para nós informações adicionais sobre algo que é um dos pilares da nossa doutrina, que é o processo reencarnatório e a reencarnação em si. Desta maneira, então, nós agradecemos o aceite do convite do Cláudio e da Aline, e desejamos a você, Cláudio e Aline, que esta palestra seja uma luz nos lares, em todos os lares que estão conectados conosco. Muito obrigada pela presença e fiquem muito à vontade para discorrer sobre o assunto de hoje. Um belo domingo para todos. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Nós agradecemos a oportunidade que nos foi concedida neste domingo de falar um pouquinho sobre esperança, né? Porque reencarnação é esperança de vida, é esperança de conserto de erros, né, pai? E também desejo a todos que nos acompanham neste momento que a paz de Jesus esteja conosco, né? E é sempre importante manter fresquinho na nossa mente que Deus é misericordioso, nos deu uma ferramenta muito importante para que a gente possa evoluir, que é a reencarnação. Né? Isso. Muito bom dia aos amigos lá do Bezerra, na figura da Nani, da Valéria e todos os nossos irmãos dessa casa maravilhosa de Araçatuba. Mais uma vez nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da reencarnação, que é tão importante. Graças a esse mecanismo, a essa ferramenta, a gente consegue devagarinho, no tempo de cada um, e fazendo a depuração necessária para a nossa evolução, né? Bom, e essa imagem que a gente coloca aqui, né, é uma representação até hindu, né, do ciclo da vida, e não sei se dá para vocês verem aqui que tem um símbolo no peito das pessoas. Essa é uma representação do espírito. E em cada fase dessa jornada aqui, eles representam o espírito da mesma forma, né? Então, criança nasce, começa a engatinhar, né? Suas experiências, criança, jovem, e aí envelhece, o espírito continua o mesmo, né? Desencarna, e aqui há a libertação e o ciclo se renova. Sim, sempre, né? É uma visão muito bonita da religião hindu, né? Eles
a visão deles bate com a nossa, né? E é uma imagem que traz muito conforto, né? Porque para nós que às vezes vivenciávamos somente acreditando que esse ciclo encerrava aqui no chão, né? Uhum. Aqui acabava, e hoje você sabe que não há uma nova chance, é muito bom, não é? É muito importante para a gente, é confortador, né? Você saber que essa caminhada é ininterrupta. Deus nos criou, nós passamos pelo mineral, vegetal, animal, estamos na figura nominal e não é o final nosso ainda. Tem mais ainda que evoluir. Mas esse ciclo aqui é super importante para a gente compreender o mecanismo que é feito, né? Por mais que tem pessoas que não creem nisso, mas é assim para todos nós. Até elas terão essa oportunidade. Até elas terão essa caminhada aqui. Então, Deus é maravilhoso por isso. Então, vamos começar aqui. Reencarnação, prova de justiça de Deus. Muitos dos que creem em Deus não conseguem entender o motivo de tantas desarmonias na sociedade. Por que haveria pessoas que sofrem, que parecem ser perseguidas pelo azar, enquanto para outras a vida se mostra mais fácil? Por que existem crianças que nascem doentes, enquanto outras vêm ao mundo sadias? Por que muitas vezes o indivíduo mal intencionado tem mais oportunidades na vida do que aquele que parece ser honesto? São perguntas que a gente se choca, né? Realmente, quando você vê assim a criancinha doente, né? Pela lógica que a gente tinha de sempre. Qual pecado essa criança tem, né? Que ela acabou de receber o direito de viver e ela já nasceu assim. Tinha aquelas pessoas que foi os pais que cometeram o erro e a criança está pagando. Mas onde está a justiça, né? Se o meu pai e minha mãe cometessem um erro qualquer contra as leis divinas, por que eu, como filho, teria que pagar isso? Né? Isso não é justo nem dentro da nossa lei, né? Nem a nossa lei é assim. Eu faço uma coisa errada, o meu pai não pode pagar por isso, ou vice-versa, né? Exatamente. Por que na lei do nosso pai, que é mais misericórdia, nossa, né? Total misericórdia e amor seria diferente, né? Esses questionamentos muitas pessoas se fazem. Mas por que, né? Por que aquela criança, por que aquela pessoa tem que passar a vida inteira sofrendo assim? Por que aquela pessoa é honesta e as coisas não funcionam, não andam na vida dela? E enquanto aquele que aparentemente não é tão honesto assim, as coisas são tão fáceis, né? Esse tipo de questionamento as pessoas fazem direto. Se fazem, e fazem também as outras pessoas. Para nós mesmos, as pessoas falam, mas por que acontece isso na nossa vida? A reencarnação, ela dá para nós essas explicações. Essas são perguntas que fazem com que pessoas cheguem ao espiritismo, né? Porque buscam essas respostas em várias doutrinas, e aí acho que a que mais encaixa aí é a doutrina espírita. Tem mais lógica, né? Vamos ver um pouquinho. Algumas respostas surgem aqui e acolá. Tudo é obra do destino de cada um. Saúde e doença são explicados pela genética. É a vontade de Deus. Por isso que determinada pessoa sofre. São opiniões válidas. Porém, para aquele que crê na justiça e bondade de Deus, elas são incompletas. Se acreditarmos na existência de um Deus justo e superior a tudo e a todos, temos que entender por que acontecem essas diferenças, sem que ele esteja cometendo injustiças. Somente afirmar que Deus é Pai e sabe o que faz, não satisfaz mais o nosso raciocínio aqui do século XXI. Deus não cria mistérios para os seus filhos. Pelo contrário, deu a eles a inteligência para discernir o certo do errado, tirando as suas próprias conclusões. Essas explicações que a genética explicaria tudo, não preenche, né? Mas por quê? Se a genética explicasse toda essa situação, por que então numa família de 2, 3 filhos, só um que nasce com problema? Exatamente. Então a genética não explica tudo. Ela é uma lei, mas é uma lei secundária quando você observa aquele ciclo de vida lá e vai vendo que quem molda o novo corpo é o espírito. Antes, então, da ação da genética.
Exato, né? É verdade, o espírito faz essa genética toda funcionar, né, daquela forma. Realmente, porque se você olhar só pelo parâmetro material, realmente fica faltando aquele pedacinho que entra a reencarnação. Fica difícil você entender o porquê que esse tipo de coisa acontece. Agora, se você acredita em Deus e entende que Deus é justo, né? Porque quando você não acredita nisso, você fica buscando justificativas materiais, você acaba tornando Deus injusto, né? Esse é um processo que você tenta trazer ele para você, no mesmo nível que você, que é injusto, ele tem preferidos, né? Ele acordou de um mau dia e falou, não, vou mandar essa leva de pessoas com deficiência. Não é bem assim, não é? Então, essas explicações, Deus é pai, e ele sabe o que está fazendo, então é melhor aquele vir assim, aquele vir assado. Opa, já não preenche mais, né, a nossa consciência. Nós precisamos e vamos buscar mais informações. E aí, graças a Deus, né, a permissão de Deus, vem, então, a doutrina espírita nos trazer essas outras ferramentas para a gente compreender aquilo que o Cristo já tinha dito para nós. Opa, o passarinho está alto aqui. O passarinho está... Gente, os passarinhos, eles invadem a casa aqui, viu, gente? Então, vocês estão mais alto aí. Vamos lá. Se acreditarmos no destino, este não poderia ser obra do acaso. Alguém estaria pré-estabelecendo a vida, fazendo uns bons e outros maus. Deus estaria sendo autoritário, coisa inconcebível ao Criador do Universo. Não faz sentido nenhum, né? Poderíamos imaginar um Deus, né, autoritário? Quanto ao fator genético, sabemos cientificamente que ele influi na organização funcional e anatômica do homem, mas não deixa de ser uma lei da natureza e, como tal, também criada por Deus. O homem não cria nada, só descobre as maravilhas do mundo que o cerca. Exatamente, né? Então, a função genética aí, ela tem... para ver as características masculina, feminina, as questões da fisionomia, né? Você as questões genéticas, elas trabalham de acordo com o que o espírito, né, e o seu perispírito estabelecem, né? A genética, o corpo, ela é a representação daquilo que o espírito precisa para poder vivenciar aqui. Como que ele vai passar aquelas impressões que ele tem, né, porque é um espírito incorpóreo, como é que ele vai se mostrar? Aí precisa ali de todo esse processo genético, né, mecanismos naturais para poder fazer a representação. Mas não quer dizer que o corpo é que vem doente, né, mas existe lá uma pré-existência, né, das necessidades da alma de depurar alguma coisa e aí ela imprime isso. Né? Nós vamos moldar o nosso corpo de acordo com as necessidades espirituais nossas. Então, a enfermidade, muitas vezes, ou um problema físico, um problema mental, ela é necessidade do espírito no momento, porque o espírito molda o corpo de acordo com as condições psíquicas e perispirituais dele no momento. Exato. Então, se eu estou muito desarmonizado mentalmente, eu só vou conseguir moldar, se eu tiver que reencarnar naquele momento, eu vou conseguir moldar um corpo de acordo com as minhas condições psíquicas naquele momento. Aquele material. É como se fosse os bônus que a gente tem, né? O que eu tenho aqui guardado que dá para montar o meu corpo? Né? Se eu estou com o meu perispírito todo desorganizado, fruto das minhas ações na encarnação passada, é daquela maneira, melhorado pela misericórdia divina, mas é daquela maneira que eu vou moldar um outro corpo de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Então, a reencarnação, ela dá para nós, Aline, essa oportunidade, né? Ainda que a gente tenha muitos débitos, aí entra aí a lei divina, que dá uma amenizada na situação, para a gente poder moldar um corpo minimamente que a gente consiga trabalhar. Dê para você trabalhar, né? Porque às vezes a gente está lá no plano espiritual falando, mas eu tenho muito débito, nossa, eu quero pegar isso tudo de uma vez. E aí você ficaria com um corpo, talvez, que não te desse possibilidades de realmente conseguir vivenciar, né? E depurar esses problemas. Então, às vezes, fala, não, vamos parcelar isso um pouquinho, vamos pegar só esse problema aqui. Né?
Nessa encarnação você vai vir perfeitinho, mas você vai vir com algum desequilíbrio, né, ali no interior, né, no seu psicológico. Calma, vamos com calma, não vai pegar tudo de uma vez, não. Não é porque a gente precisa aproveitar o máximo da nossa encarnação para a evolução. Então, se você coloca muito empecilho, não é viável isso, não é? Mas então... Uma coisa que ele coloca ali importante, o homem não cria nada, ele só descobre as maravilhas. Exatamente. Não é pensar, eu não criei. Eu só estou descobrindo algo que já foi feito por Deus. Exato. Bom, aqui já fica mais ou menos, então, entendido que é minha alma que estabelece as coisas aqui. Não, o corpinho está perfeito. Sem espírito dentro, o corpo seria normal. Matéria, né? Matéria normal. Mas, também aí é uma questão, né? Eu preciso, na formulação do meu novo corpo, eu preciso aí ter uma certa, vamos dizer assim, um certo bônus, né? Porque, às vezes, você não tem nem condições de influenciar nisso, mentalmente. Você está tão desarmonizado que há uma reencarnação compulsória, que nós chamamos, né? Você não participa muito da formulação de sua nova reencarnação. Então, tem essa questão também. Mas isso é uma história para outra... Vamos. Corpinho novinho, né? Eita, nós. Analisando essas colocações, concluímos que Deus está por detrás de tudo o que acontece na vida, né? Ele reage à atuação da justiça através de uma lei superior, chamada lei de causa e efeito, ou ação e reação. Ela é colocada em prática através das reencarnações. Exatamente. Aquelas coisas aquilo que você fez... Aí vem aquela resposta para os primeiros questionamentos lá. Como é que funciona? Por que eu venho assim? Por que a vida do outro sorri para ele, enquanto a minha só me traz sofrimento? Aí a lei de causa e efeito já vem para dar uma explicada. Na visão espírita, a reencarnação é a oportunidade que Deus concede aos seus filhos para que possam reparar seus erros próprios da imperfeição humana. Já pensou se não tivesse... essa oportunidade? Numa encarnação só, você não resolve tudo, né? Como seria se você tivesse uma encarnação aí, ainda que seja de 80 anos de idade? Quem aí do Bezerra pode levantar a mão e falar assim, eu fiz tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar? Eu aqui não posso levantar a minha de jeito nenhum. Você levanta a sua ali? Jamais. Então, uma encarnação é muito Isso porque eu acho, né, pela lógica da vida, tenho mais alguns anos porque eu não posso levantar minha mão. Então, eu acho que ninguém tem condições de levantar a mão e falar, eu fiz todo o bem que eu podia, eu consegui andar bem naquilo que o Cristo ensinou. A gente faz uma coisa ou outra e peca, erra, falha em 2, 3... Então, a reencarnação, ela dá para nós essa oportunidade da gente ir corrigindo esses erros, essas mazelas que nós fizemos. Eu vi na palestra que o nosso irmão ontem fez para nós aqui, ele relatando algumas coisas, né? Vamos supor que lá na Idade Média, a pessoa tinha um trabalho de ser aquela pessoa que executava os presos, por exemplo. A pessoa que desencarnou através dessa pessoa pode ser uma pessoa que venha perseguir. Como que ele vai fazer para se acertar com essa pessoa se não for através das reencarnações? Mostrar para a pessoa assim, olha, lá naquela época era o meu trabalho, embora um trabalho, né? Talvez eu pudesse abrir mão dele, né? Mas era o meu trabalho, mas a pessoa não vai compreender bem isso aí. Então, a reencarnação propicia ele, agora você vai ser meu pai e eu sou seu filho. Para esse que, às vezes, está um inimigo ferrenho, aprenda a ver aquela pessoa de uma forma diferente. Só a reencarnação que vai. E também, né, os pecados, né, digamos que a gente comente que hoje, como que você vai consertar isso numa só, né? Não tem condição. A gente vive fazendo isso, né? Vive escorregando dos mesmos problemas. Então, quando você recebe essa informação de que, olha, a vida continua,
Às vezes dá essa sensação de alívio, às vezes não, né? Dependendo também de como você tá. Opa, será que eu tenho que voltar para consertar? Como que eu vou consertar isso? Mas, sim, é sempre uma esperança, porque Deus não quer sofrimento, não. Ele não nos criou com esse intuito. É que as nossas dificuldades de compreensão da natureza divina, né, do porquê que nós estamos aqui, que causa sofrimento para nós. Mas é sempre uma nova experiência que você pode produzir muito. Porque, às vezes, uma encarnação pode ter tido muita dor, mas também teve momentos bons, teve aprendizado, teve um avanço, você vivenciou com pessoas diferentes, você ajudou no progresso, né? Você está entregando um mundo melhor para quem está pegando. Então, sempre é algo positivo. Exatamente. Nunca você passou a encarnação inteira só fazendo mazelas. É muito difícil. Não, Ainda né? aquela pessoa que está voltada ao mal, hoje, pode ter certeza que tem momentos que ele faz o bem. Sim. Ainda que seja para os seus. Ele faz. Então, ninguém está aqui fadado a só fazer o mal. O mal é uma... o mal ainda é uma ferramenta, bem. né? E ainda é uma ferramenta de evolução para nós aqui. Há religiões sérias que acreditam que depois da morte, a pessoa boa irá para o céu e a má para o inferno, sofrendo penas e gozos eternos. Há outras também respeitáveis que creem que após a morte, a alma permanecerá no túmulo, esperando o chamado juízo final. Quando então será julgada pelos bons ou maus atos praticados? Então, são vertentes que a gente, né, assim, desde que mundo é mundo, né, fomos acreditando nisso, e isso hoje em dia já não faz muito sentido, as pessoas não se sentem mais completas, as pessoas não têm mais medo do inferno, né, o inferno perdeu, tanto é que hoje em dia nós temos... A importância que tinha. Hoje em dia nós temos séries, né, Netflix, aí quem conhece, que fala sobre inferno, demônio, e as pessoas gostam muito. Então, assim, aquele medo que as pessoas tinham antigamente caiu por terra. Por quê? Porque não completa mais. As pessoas já estão começando a ter ciência de que não faz sentido essa lógica, né, tem que ter algo a mais. Aquele Deus vingativo, punitivo, caiu por terra. Porque imagina só, se você aqui conseguiu fazer o bem. Vamos supor que você... Vou pegar o exemplo da Nani, que é uma boa pessoa. Exatamente. A Nani fez tudo bem que ela pôde. Aí, vamos supor que o seu companheiro ou um filho, se ela tiver, não conseguiu acompanhar. Ela vai para o céu e aquela pessoa vai para o inferno. Que mãe, que pai que ficaria com a consciência tranquila vendo uma situação dessa? Né? Imagina eu aqui, não vou para o céu, a Aline vai. Como que eu fico? Né? Como que ela fica lá? Estando nos lugares felizes enquanto eu estou em sofrimento. Então, a religião, as religiões, né, elas colocavam mais isso, mais como uma forma de pôr medo na pessoa. Era necessário, né? Também pela época que vivia, né? Precisava ter algum mecanismo para controlar aquele povo, né? Porque eram pessoas ignorantes naquele momento, mas hoje, com tanto de informação que a gente tem, né? Com a capacidade que a gente tem de também processar essa informação melhor, né? Porque antigamente era proibido ler um livro, hoje você tem internet, dá 2 cliques, você acha a informação que você quer. Então, desinformação não é mais a nossa desculpa. Então, hoje é um momento mais de abertura de consciência. Então, essas falas aqui, elas não completam mais o ser humano. E também porque a gente acaba, cada vez que a gente vai para o plano espiritual, né, desencarna e vai para o plano espiritual, você fica lá um tempo compreendendo como é que funciona a vida, e isso vai interiorizando, né? Você já vai nascendo assim, poxa, não é só isso. Isso aqui é mais uma das coisas, né, que existe. Exatamente. E essa finalzinha aqui, a pessoa que fica aguardando o dia do juízo final, desse julgamento, mas é uma coisa que, sendo trabalhada constantemente na consciência das pessoas, nós que trabalhamos em reunião mediúnica, nós vemos muitas vezes que nós temos que conversar com irmãos que estão exatamente assim, aguardando esse julgamento. Tamanha é o condicionamento que a pessoa se coloca desse julgamento. Não quer que desperte ele está aguardando esse julgamento. E nós precisamos avançar mais que isso. E a reencarnação,
ela já tira todos esses dogmas aí. E traz também a consciência de que esse juízo final é feito por você mesmo. Exatamente. O tribunal está dentro da sua consciência. Nós não podemos imaginar Jesus ou Deus sentado num trono julgando nós que somos pequenos ainda, infantis. Imagina Ele só. sabe muito bem das nossas dificuldades, sabe que a gente tem, né, as nossas mazelas, porque nós estamos em processo de reforma, e aí ele vai falar, não, você pecou, então... Nós vamos ver aqui para frente sobre essa questão, nós vamos comentar ela, não vamos dar spoiler. Vamos lá. Mas, no mundo como a Terra, onde o bem e o mal se confundem devido à miserabilidade cultural, como afirmar que uma pessoa é totalmente má? Uhum. Ou então, quem de nós ousaria de frente ao espelho dizer, não tenho pecados, nunca os cometi? Ah, ninguém, né, gente? Impossível. Aí, ó. Jesus Cristo, nos evangelhos, questionou-nos sobre isso na passagem da mulher adúltera. E segundo a história, ninguém teve a coragem de dizer sem erros, né, de se dizer sem erros. Portanto, é impossível que com uma média de 70 anos de vida, consigamos atingir um estado tal de nos dizermos dignos do céu. Exatamente. Olha, a gente pode até querer, né? Falar, não, eu mereço. Mas será que merece mesmo? Se você pegar lá no Céu e Inferno também, a história do Joseph Breck, que é um que eu gosto muito lá, há uma diferença do homem bom perante os homens e o homem bom perante Deus. É uma diferença muito grande, né? Mas aqui nessa passagem da mulher adúltera, Jesus deu um ensinamento maravilhoso para todos nós. Para todos sempre, né? Que você pode ver que em qualquer momento que você está assim, atira a primeira pedra. Falou isso, todo mundo fica quietinho. Exatamente. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. É a mesma coisa de você se pôr ali na frente do espelho e falar assim, ó, eu não tenho nenhum pecado. Eu não cometi nenhum erro. E não precisa religião nenhuma te dizer isso, porque a sua consciência te acusa. Olha, isso que eu fiz aqui não é correto. O que aconteceu lá nessa mulher lá? Dos mais velhos para os mais novos, os primeiros foram largando as pedras e foi sair de fininho, porque Jesus deu um certo tempo ali para as pessoas fazerem uma autorreflexão. Pensar, será que realmente eu não tenho nenhum erro para estar aqui querendo apedrejar essa mulher? Não é. Né? Se a gente fazer essa parada estratégica aí, lembrar dessa fala do Cristo e nos colocar assim... mais. Não é? Será que eu posso? Quando eu aponto o meu dedão para o político, será que eu posso fazer isso? Pode falar de corrupção, né? Sendo que nós também somos corruptos. Podemos... Quando a gente falta com a paciência com alguém que cometeu um erro, nós também não cometemos o mesmo erro, não queremos paciência também conosco. Então ninguém, todo mundo aqui tem teto de vidro. Quando alguém vai lá e comete um crime bárbaro e a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, será que nós podemos? Se a gente conseguisse fazer uma varredura aqui, né? Uma volta assim no nosso passado um pouquinho, não precisa ser muito distante não, na encarnação anterior, será que a gente poderia realmente apontar o dedo? É nesse sentido que o Cristo fez com as pessoas que vinham apedrejar a mulher adúltera. Isso vale para nós hoje. Pensa ali. Não precisa ir muito longe, não precisa ir na encarnação anterior, não. Nessa mesmo. Volta aí uns 5, 10 anos, 15 anos na nossa vida. Volta e veja. Eu mesmo, se eu voltar uns 15 anos, eu vou, não, para, deixa eu ir daqui para lá. Porque a coisa era tudo torta. Então, é isso que a gente tem que pensar. Nós não conseguimos andar corretamente, andar pelos ensinamentos de Jesus numa estadia só, em 70, 80, 100 anos de idade, nós não conseguimos de jeito nenhum. Porque são muitas as coisas que nós temos que trabalhar em nós. Agora, a reencarnação, ela é maravilhosa nesse sentido. Olha, eu não consegui aqui. Eu fiz 5 coisas corretas. Errei em 10. Mas agora você vai voltar para corrigir essas 10 e aperfeiçoar essas que você achou que estavam corretas. Porque você consegue, né? O que você adquire de talentos ali não é perdido, né? Não é descontado de você. Até o erro que nós cometemos,
ele vai servir para a nossa bagagem Exatamente. de crescimento, a reencarnação ela é boa nesse sentido, porque pensa bem, uma pessoa que foi um cientista brilhante, uma mente maravilhosa. Vamos pensar no Einstein, né? O Einstein com aquela inteligência, com tudo que ele fez. Já pensou se tudo encerrasse ali no túmulo? Toda aquela cabeça, toda aquela inteligência, se morresse, assim, acabou. Não vai ter mais uma oportunidade de voltar. Gente, seria um desperdício muito grande de tudo, né? Pensa, uma pessoa dessas. E não é, eu estou citando um exemplo grande, mas todos nós, porque todos nós temos o nosso papel aqui, sem nós a engrenagem não funcionaria. Eu penso que seria, até para mim, que não sou nadinha, é um desperdício demais pensar que, olha, eu morri, acabou. Nós temos aí a Valéria, que é professora, né? É. Imagina a Valéria, espero que demore, viu, Valéria? Muitos anos, mas a Valéria desencarna. E toda aquela capacidade que ela adquiriu, né, nesses anos... Tudo que ela estudou, toda a experiência dela... caísse por terra. Primeira coisa que aconteceria, a humanidade não estaria no patamar que se encontra hoje. Porque sempre estaria voltando do zero, né? Tá encarnando de novo, então vai ter que aprender tudo de novo. Não estaria lá aprendendo a acender o fogo com pedra, né? Porque sempre você ia voltar naquele estágio. Agora, com o processo da reencarnação, não. Você vai daqueles conhecimentos que você já tinha adquirido dali para frente. E cada vez mais. E assim vai. Então, por isso mesmo, a reencarnação tem um papel importantíssimo na nossa caminhada aqui, graças a Deus, né? Com relação aos condenados ao inferno, façamos uma comparação. Se você é pai e o seu filho cometer um erro, você lhe chamará a atenção. Se ele persistir no erro, poderá puni-lo. Não com o intuito de que ele sofra por sofrer, mas para que, através da punição, aprenda o modo correto de viver. Uhum. Como pai, você nunca o condenaria para sempre, por ele ter cometido uma falha própria de sua experiência. Por que, então, Deus daria só uma chance de iluminação aos seus filhos? Então, é só você fazer. Ele já sabe. Primeiro que Deus já sabe, né? Vamos partir daí. Deus já sabe a peça rara que ele criou. Você sabe que você vai falhar? Por que ele só ia te dar uma chance? Né? É por esporte que ele cria pessoas? Não é. Quando você faz esse questionamento, você já fala, pô, mas não tem alguma coisa errada aí, né? Porque tá no Evangelho. Se o seu filho, se a Aline aqui me pede um pão, eu não vou dar a ela uma pedra. Se ela me pede um peixe, eu não vou dar a ela uma serpente. Eu, sendo um pai falho, não vou dar uma coisa ruim à minha filha. Por que Deus, que sendo a perfeição, daria para nós que somos filhos dele? A lógica do demônio também nem faz muito sentido hoje, se você for pensar bem. Porque se o demônio se comprasse que a gente faz mal, por que quando a gente faz o mal, a gente vai para o inferno? Se a gente fez o que realmente o que ele queria, né? Fez, né? Já fez, né, o que ele queria. Então, assim, não faz sentido. E realmente, se você chegasse diante de Deus e pedisse uma nova chance, pai, me perdoa, me dê uma nova oportunidade, como que eu faço para reparar esses erros? Deus, com certeza, a reencarnação é esse pedido de perdão aqui, de renovação. Então, não faz sentido, né? Quando você para analisar as coisas friamente, você fala, não, realmente, não tem lógica. Não entra mais. Então, se nós, né, esse exemplo que ele coloca bem forte, se nós que somos falhos, imperfeitos, nós não vamos punir o nosso filho pequeno que cometeu um erro, quebrou lá um objeto de valor, pegou lá uma chave e riscou todo o carro novo. Nós não vamos pegar esse filho e colocar ele num quartinho, trancá-lo ali. Para sempre, né? Sempre. Sofrendo, para sempre, chorando e tudo mais. Entendeu? Nós não vamos fazer isso. Ou jogá-la para o lado de fora nessa noite chuvosa inteira e você vai ficar aí. Nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer isso. Olha que nós somos cheios de defeitos. Exatamente. E por que, então, Deus faria isso conosco? Então, só por isso, já dá para notar que há alguma discrepância nessas informações. Mesmo que ninguém tivesse a noção de que volta de novo. Eu não sei nada sobre reencarnação, mas sobre a bondade de Deus e a justiça dele, isso é inegável, todo mundo sabe.
entendeu? Então, nisso você já não vê lógica. Você fala, não é possível que exatamente. ele vai fazer alguma coisa, ele faz, mas o que a pessoa pode se questionar, porque aí esse questionamento é natural que faz você buscar respostas. Exatamente. Mas... Parte desse ponto, então, ali. Olha, eu não acredito em reencarnação. Tem alguém que pode pode assistir isso depois e falar assim, eu não acredito em reencarnação. Isso é impossível. Como Nicodemos falou a Jesus, né? Como pode um homem velho voltar ao útero materno, né? Sim. Você que é um doutor da lei não entende esse mecanismo, né? Então, vamos supor que tem alguém que não acredita jamais que tem a possibilidade. Eu tô desse tamanhozão, né? Como é que eu posso voltar de novo no novo corpo? Eu não compreendo essa história. Mas você pode pegar isso que a Aline falou. Você não aceita isso aí. Mas olha a natureza, como que ela funciona. Quem criou a natureza? Não foi os homens, né? Olha uma planta, como que se dá com ela? A pessoa vai falar assim, mas a árvore não reencarna. Ela não reencarna. Mas ela está sempre se renovando. Ela está sempre se renovando. Olha a perfeição que ela trabalha. Ela tem a época certa para sair a folhagem, tem época certa de dar a flor, tem época certa de dar o fruto. Quem é que coordena isso aí? Como que ela consegue uma árvore gigante, frutífera, todos os frutos ter o mesmo sabor? Quem que adoça isso aí? Quem é que faz essas coisas? Então, quando você olha, há uma perfeição. Mas por que só em relação a nós que não haveria essa perfeição? Nós também somos partes integrantes da natureza, né? Então, fomos feitos do mesmo pólen. Quando se trata de nós, homens e mulheres, Deus seria injusto. Aí com a natureza ele é perfeito, porque a natureza não faz maldade. Né? Deve ser pensar por esse lado. Mas nós também não fazemos. É um estágio que nós estamos passando. Se você olhar, por exemplo, o animal feroz, ele atacando um bichinho bonitinho, você fala, aquilo lá que maldade, que agressividade desmedida, mas ele faz aquilo porque é o estágio dele. Mais para frente, mais adiantado, ou numa outra espécie de animal, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Exato. Então, é um estágio que você está passando. Hoje o homem faz maldade pela condição evolutiva que ele se encontra. Amanhã ele será igual o Chico, igual o Bezerra, igual o Gandhi. Todos nós. Vou passar aqui. Lembramos Jesus. Exatamente. Vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Já acabamos dando spoiler. Tá lá no Evangelho de Mateus, né? Se nós que... Jesus já chamou na realidade ali, ó. Peraí, vocês estão falando que o meu pai é ruim? Calma aí, né? Se vocês conseguem dar boas coisas ao seu filho, por que Deus não dará também? Não faz sentido, né, pessoal? Através da reencarnação, o espírito vive muitas vidas, passando por provas e pagamentos de erros cometidos no passado. Na sua justiça, Deus não nos condena a sofrermos eternamente por causa dos erros. Dá-nos a oportunidade de repará-los por nós mesmos. Exatamente. Não vai fazer com que outro repare por você, que é a questão da punição lá. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou destruir agora, eu vou destruir o planeta, que eu não tô nem aí, que é meu filho que vai lidar com isso no futuro, né? Eu não tô nem aí, eu vou desmatar mesmo, porque eu não volto aqui. Aí esse filho tem um neto, né? E adivinha quem é que volta aqui naquele mundo poluído, precisando consertar, e não tem o ar necessário, e não, né? Uma situação como nós estamos vivendo agora, um desequilíbrio total, né? Então, é incrível isso. Aqui, sabe aquele termo, aqui se faz, aqui se paga? E, sendo nessa ou numa próxima, vai rolar. Né? Então, e a hora que a gente compreender isso, estamos próximos de compreender. E também é assim, né? Tudo bem, eu desmatei, eu cometi um erro. Mas aí eu vou ter uma oportunidade, eu venho e refloresto tudo de novo. Você aprendeu aquilo? Beleza, parabéns, irmão, pra próxima. Não tem essa de que, não, eu vou ficar
toda a vida tendo que plantar árvore porque eu tô eternamente condenado por aquele erro. Não. A gente estaria condenado a muita coisa dessa caminhada longa que a gente tem, né? Exatamente. Você corrigiu um determinado erro. Aprendeu com ele, interiorizou, porque o problema é o seguinte, às vezes a gente comete o erro e acha que aprendeu, então é necessário passar várias vezes por aquela mesma prova, falar, interiorizou, faz parte de mim, eu aprendi, não vou mais cometer isso, então agora bola para frente. Porque é como quando a pessoa está sofrendo, né, por alguma enfermidade, por exemplo. A pessoa passa ali com aquele problema, mas passa revoltado. Ele aprendeu? Não aprendeu. Então, ele é necessário, muitas vezes, retornar àquela mesma situação. A reencarnação, ela não é só uma questão, um exercício de vir aqui várias vezes só porque tem que vir, não. Você tem que vir para aprender. Na hora que você interioriza aquilo já não faz mais parte de você. Bom, tem pessoas que ela reage de formas diferentes à violência, entendeu? Tem pessoa que olha para uma situação e não age com violência. E tem outras que já olham e agem com violência. Ou seja, uma aprendeu mais que a outra sobre isso. Uma interiorizou mais que não se resolve com violência do que a outra, entendeu? É assim que funciona. Por isso que o mundo está nessa toada. Tem uns que cometem uns erros assim, outro comete outros assim, mas está sempre melhorando, porque alguns interiorizam melhor do que outros, né? E esse é o mecanismo, né? Você passou por aquele problema, vivenciou aquilo, aceitou que aquela situação um dia vai se resolver, e aí você, portanto, não vai agir da forma que você agiu lá atrás. Aí você passou naquela prova. Agora, se você é, de novo, submetido à prova, porque a reencarnação é isso, nós estamos num planeta de provas e expiações. Você vai ser colocado numa determinada situação que você vai passar naquela mesma prova que lá atrás você cometeu um erro. Se você tropeçar de novo, Deus, não, tudo bem, meu filho, não tem problema não. Tem mais uma. Tem mais uma vez para você, mais algumas vezes para você, até que você fique forte o bastante. Eu gosto de falar que a pessoa adquire musculatura espiritual para chegar naquele momento e aquilo não influenciá-lo mais. Ele sabe que aquilo assim, que aquelas pessoas que estão agindo daquela maneira, são porque ainda não conseguiram ter o entendimento que ele já adquiriu, e aí ele vai em frente. A vida é uma eterna prova de matemática. Enquanto você não acertar todas as perguntas e falar, não, eu sei a teoria, não vai passar. Assim entenderemos, com conhecimento de causa, que a prática do bem nos traz felicidade, enquanto a do mal, com certeza, nos levará cedo ou tarde ao sofrimento. Deus nos dá a liberdade de agir como quisermos. Exatamente, né? Se você não tivesse o processo da reencarnação, como que você ia chegar a essa conclusão? Olha, se eu fizer determinada coisa, isso me traz sofrimento. Se eu agir de uma outra maneira, isso me traz alegria, me traz prazer. Se eu só tenho uma chance, eu não, né? Porque a pessoa tá vindo uma vez só, ela não sabe o que é bem e o mal também, né? Para começo de conversa. Exatamente. Às vezes hoje em dia, quantas vezes você acha que está fazendo uma coisa boa e na realidade você está fazendo mal? Por exemplo, alguém te pede ajuda porque está doente e tal, você fica rezando várias vezes, tentando que aquela oração sua ajude para aquela pessoa se curar. Mas quem garante que você está fazendo bem em fazer isso aí? Se aquela enfermidade é justamente o medicamento que aquela pessoa está precisando. Mas o seu objetivo é fazer o bem. Então, nós não sabemos ainda bem quando nós estamos agindo mal ou quando nós estamos agindo bem. Né? Não, Você precisa realmente ter mais experiências para você poder fazer um contraponto. Olha, tantas atitudes eu tive assim, que me gerou esse resultado. E eu faço isso, e eu tenho esse resultado. Então, e numa só, você não consegue fazer esse balanço. Né? Porque, e se você vivenciou uma vida inteira de sofrimento? Fala, mas então eu não tive nada de bom. Né? Eu não consegui fazer nada de bom. É o reflexo de alguma coisa. E você vê, Deus dá a liberdade para nós agir como nós quisermos. Livre-arbítrio. Deu livre-arbítrio. Você acha que não sei quiser, mas tem uma lei. Exatamente. Olha, você faça da maneira que você achar melhor. Olha, eu estou aqui no cume da montanha. Para chegar aqui, você vá pelo caminho que você bem quiser. Mas você tem que chegar aqui. Você vai chegar aqui. Agora, se você vai cair no despenhadeiro,
Quantas vezes você vai ter que É subir problema isso? seu, mas você vai chegar aqui. Ele dá liberdade para nós. Você quer fazer o mal várias encarnações consecutivas? Faz. Tranquilo, né? Você tem a eternidade para você resolver Só isso. tem reencarnação para você corrigir esses erros. Mas você vai chegar aqui. Todos nós vamos chegar lá. Isso que é confortador para nós, né? A pessoa, quando a gente tinha aquela visão, céu ou inferno, E quando você vê que tem um caminho. O ruim é quando você vê que tem pessoas queridas suas que já tá indo muito lá na frente e você ainda tá aqui atrás, né? mas isso é um motivo de Para estimular. você ir junto. Para você falar, mas o que ele está fazendo que ele está andando bem e eu estou aqui nesse sofrimento? Acho que eu também vou mudar. Não é assim? Quando você não tem religião e de repente você começa a frequentar uma determinada religião, começa a fazer um processo de aprimoramento, melhoramento, burilamento, e começa a modificar alguma coisa de você e que a sua vida começa a dar uma equilibrada, os seus amigos tendem a olhar, mas o que esse cara está fazendo que está... Que ele melhorou tanto, né? melhorou, que está diferente. É alguma coisa que espelha e as pessoas falam, ó, acho que eu também vou procurar esse caminho. Exatamente. Então, os parentes que estão adiantando é bom para nós também. O destino estará sempre traçado por tudo que se fizer. Viveremos bem ou mal, sadios ou doentes, felizes ou tristes, de acordo com as nossas atitudes. Então, o destino aí se explica através das nossas atitudes. A plantação é livre, porém, a colheita é obrigatória. Tudo em perfeita harmonia com a justiça divina. Quer coisa mais perfeita que isso? Né? Ó, Nós não criaríamos algo tão bonito. não teríamos essa capacidade. Faça o que você bem entender. Planta o que você quiser. Mas a colheita você vai fazer. E essa colheita, às vezes, é preocupante, né, para alguns, né? Para mim, eu fui preocupante também, gente. Às vezes você vai sofrer nessa colheita. E você pode não sofrer nada. E aí, às vezes, você fala assim, mas, nossa, gente, não é possível que eu plantei isso, né? Ai, eu sou injustiçado, Vai né? voltar lá naquela história da cruz, né, amigo? Será que eu taquei pedra? Ah, tá aqui pedra na cruz. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz isso? Não. Salguei a Santa Ceia? É. Não. Você apenas plantou mal. Aí você tem que colher aquilo, aprender com aquilo e falar, não, peraí, agora eu tenho que plantar um pouquinho melhor, né? Então tem que dar uma mudada aqui na minha rota. O evangelho está assim. Muitos são os que sofrem, né? Mas poucos são aqueles que entenderam o porquê daquele sofrimento. Então, não basta a gente sofrer revoltado. Nós temos que sofrer resignado. Olha, estou sofrendo tal situação, porque isso deve ser algo lá do meu passado ou alguma coisa do hoje mesmo. Então, a resignação aí faz com que você compreenda o porquê que você está passando aquilo. Porque a plantação aí é livre. O que nós temos visto aí, que nós estávamos conversando agora há pouco? Nós estamos em meio a uma pandemia muito grave. As pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Uma negligência. É a plantação, não é? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois com essas próprias pessoas ou com seus familiares, alguém que a pessoa ama? A plantação aqui está sendo feita hoje e já vai ser colhida agora. Não vai ter uma coisa, eu tô colhendo do passado. Você está colhendo pela sua própria negligência do hoje, a sua própria invigilância, né? Teimosia de querer achar que não está acontecendo nada. Então, às vezes a gente gosta de jogar a culpa no passado, mas não observa as coisas que nós estamos fazendo hoje. Com possibilidade de jogar alguma coisa para frente ainda, que dependendo do dano que você causar. Porque se você tem a oportunidade, vamos supor, de ficar na sua casa tranquilo aí, sem proliferar essa doença. Mas aí você opta por fazer festa, e aí você vai na casa dos seus parentes, você leva essa doença para um bebezinho que está começando a vida agora, e você, vamos supor, atrapalha a jornada de umas 5, 6 pessoas ali, por causa da sua negligência de passar essa doença, essas pessoas desencarnam. Tudo bem, estava talvez no planejamento aí de que essas pessoas têm que desencarnar, mas você foi talvez um agente ali que trouxe isso para mais próximo, não era para acontecer agora, através de você. Exatamente, o Cristo disse assim, há necessidade do escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E aí, se você atrapalhou ali a jornada de 5 pessoas, 5 pessoas a mais que você vai ter para se acertar ali. Se você aumentando
a sua dívida, seus problemas. Então, por que é que você não entende esse mecanismo, né? Gente, eu tenho que ter a paciência de, nesse momento, usar os mecanismos que está sendo pedido para a gente. É um momento, depois a gente segue em frente. Por que não nos lembramos de outras vidas? Então, dizem os espíritos que a lembrança do passado durante nossa existência atual poderia exaltar nosso orgulho, trazendo-nos humilhações ou mesmo cercear nossas atitudes. Aline, isso é uma pergunta que muitos nos fazem, né? Por que, então, se eu sou um espírito reencarnado, por que eu não lembro das outras vidas? Pensa agora, né? Eu aqui sou uma pessoa simples, não tenho dinheiro, nada, mas na outra encarnação eu era a rainha de algum lugar. Ah, mas eu não ia querer um tratamento menor, impossível, né? Eu queria muito ser tratada como rainha, porque eu fui rainha de lá, né? Eu fui presidente do lugar, eu tinha posses, eu ia até querer reaver as posses, assim, possível, porque eu sou dono disso. Exatamente. Ou então, se você se lembrar de uma situação muito vexatória, que você fez uma coisa muito feia, você tem vergonha de olhar para o rosto das pessoas, você vai querer viver mais, você tá escondidinho, isso não é interessante, né? O que você foi, tudo bem, tá lá guardadinho na sua memória, serve para o que você vai viver agora, mas não define o que você está vivendo agora e o que você vai viver mais para frente, né? Ou você, vamos supor, você me prejudicou muito, agora nós estamos aqui reencarnados juntos, e você tendo consciência disso, a sua liberdade e ação seria diferente. Você ia fazer porque você está com peso na consciência. E não ia agir de forma natural. Sentimento. Exatamente por isso é que nós não lembramos. Temos algumas, né, flashes que nós vamos ver aí, de vidas passadas, mas não lembramos totalmente. Deus apenas nos dá ligeiras recordações, né, das vidas anteriores, como inclinações para tal atividade, gostos apropriados, aptidões inatas e mesmo alguns lampejos de memória do passado. Às vezes, ao encontrarmos alguém pela primeira vez, temos a impressão de conhecê-lo há muito tempo, gerando uma simpatia ou antipatia instantânea. Isso, né? Quem pessoal, não tem, né? Pelo amor de Deus, aqui, quem nunca fez, aí pode atirar a pedra. Nesse caso aqui, a gente pode. Tem uma pessoa que você fala, nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Por quê, né? Do nada. Assim. É o ódio à primeira vista, né? Por que será, né? Ou então, quando você fala assim, a criancinha ali, ela já gosta demais do estetoscópio, ela busca, ela quer cuidar da patinha do cachorro, ela quer alguma coisa assim. Por que ela já tem aquela aptidão ali, Ou ela né? pega um instrumento e toca maravilhosamente bem, e a gente não entende. Como é que pode uma criancinha de 10 anos? Já faz coisas maravilhosas. Algo que a pessoa precisa treinar anos aqui para fazer, e essa pessoa já... Então, isso são algumas lembranças que a pessoa quer. Esse é o temperinho que Deus deu aqui, falou, olha, vamos ver, por que esse pessoal vai comer essa comidinha temperada, né? Por que tem esse sal diferente aqui? Por que eu gosto disso? Como que eu gosto disso se eu tô aprendendo pela primeira vez? E que vai chamar a atenção, né? Exatamente. E a pessoa fala assim, mas como que pode, Não né? pode ser só uma mente privilegiada. Deus não pode falar, não, esse aqui vai nascer desse jeito, eu quero esse aqui perfeitinho. Não pode ser. Ele tem uma Faz mente... sentido, né? Vamos supor que ele tivesse uma mente privilegiada, mas como é que ele tem esse domínio, né? Com as mãos, por exemplo, para fazer determinada coisa. Então, por isso mesmo é que nós não lembramos. E, às vezes, é muito comum as pessoas irem na casa espírita, acredito que aí no Bezerra também acontece, as pessoas dizem, mas eu gostaria tanto de saber quem eu fui, né? Ou quem são os meus ali, os familiares que me cercam ali, para eu ter uma melhor forma de agir, né? Ainda bem que a gente não tem essa lembrança. Jogar todo aqui. A doutrina espírita afirma que o espírito nunca regride moral e intelectualmente, ou estaciona ou evolui. Portanto, basta vermos nossas atitudes atuais para termos ideia do que fomos e tomarmos consciência do que precisamos ser. Ao desencarnarmos, morte do corpo material, né, e chegarmos no mundo espiritual, chamado por Jesus de verdadeira vida, nós, em espírito, iremos rever algumas de nossas vidas passadas e compreenderemos o porquê das dificuldades da última existência. Absorveremos toda a experiência para chegarmos ao progresso, né, almejado. Reencarnação, portanto, é sinônimo de justiça e bondade de Deus. Exatamente.
Porque aquelas dificuldades lá do primeiro slide, mas por que que a vida da pessoa... Por que não flui, né? Porque tem a doença. Por que essa criança tem uma determinada O que eu passo por determinada situação? Tudo isso aí se explica nisso aí. Se você, imagina só, que se você tem uma determinada situação, né, do passado, e ela está se refletindo hoje, né, e você, sabendo que é o processo da reencarnação, que você é um espírito já com bastante vivência, que agora está reencarnado, você vai conseguir compreender que então você está trazendo sequelas ou qualidades do ontem para hoje. Então, portanto, a reencarnação, ela se torna um sinônimo da justiça e da bondade de Deus. Quando você começa a ter essa visão, esse entendimento, esse esclarecimento, né? Exatamente. Olha, antes de você mostrar, aqui nós colocamos esses bonequinhos aqui para a gente ter uma ideia, né? Às vezes você precisa vir com alguma limitação física, né? Tonalidade de peles diferente. Então, são situações diferentes que o espírito precisa para o seu aprimoramento. Façamos nossa parte, né? Procurando sermos melhores hoje do que fomos no dia de ontem. Com certeza a vida nos sorrirá com mais frequência, abrindo-nos novos horizontes, sem as dores e frustrações atuais. Exatamente. Procure ser melhor hoje do que você foi ontem. E aí, você não vai ter esse sofrimento, essas frustrações que normalmente a gente tem, né? Principalmente quando você olha para a vida do outro. Como a gente está no mundo de provas e expiações, a gente acha que estamos fadados para sempre a passar por determinadas coisas. Tudo bem, estamos aqui para aprender, expiar tudo isso. Mas não precisa ser totalmente dor, entendeu? Não precisa. A dor só existe porque nós procuramos o caminho mais espinhoso para caminhar. A partir do momento que a gente endireitar as coisas, nós, além de a gente ter mais compreensão de tudo que nós estamos passando, a compreensão, na verdade, é a chave de tudo, né? Porque quando você modifica o modo de ver, você já não enxerga como sofrimento, e sim como aprendizado, como mais uma oportunidade. Mas nós não estamos aqui somente para isso, não. Porque fica parecendo que, não, eu vim aqui só para consertar erro. Não, você vem para aprimorar também, para você florescer aquilo que você tem dentro de si, aprender mais. Porque somos potencialidades, só que ainda em burilamento. Somos grandes diamantes, né? Mas ainda está muito bruto. O Cristo tem, né, uma capacidade imensa, e quando ele estava aqui encarnado, ele demonstrou uma fraçãozinha do que ele era capaz. Mas todos nós seremos capazes de fazer o que ele fazia. Ele mesmo que disse. Mas para isso a gente precisa das reencarnações, para nós ir nos aprimorando, para chegar à condição de espírito puro. Então, graças a Deus, graças à reencarnação, um dia nós vamos chegar lá. O caminho é nosso, nós vamos escolher. Tomara a Deus que todos nós possamos escolher o caminho mais fácil, não o caminho mais fácil da porta larga, mas o caminho da porta estreita, que se torna mais fácil para nós, na nossa caminhada rumo à nossa evolução. É isso, né, Fé? Agradecemos aí a oportunidade, né, de poder bater esse papinho aqui no domingo. Graças a Deus não deu nada errado, né, Nani? Não caiu energia, não caiu nada, foi tudo perfeito. A gente tava morrendo de medo disso, mas, ó, a espiritualidade nos ajuda sempre. Só precisamos confiar neles, né? Exatamente. Que vai dar tudo certo. Valéria. Parabéns, Cláudia, Aline. Eu convido vocês a fazerem a prece de encerramento, tá? Para que a gente possa sair do ar, tá bom? Um grande domingo para todo mundo. Muito obrigada pelas palavras e pela palestra, que certamente foram palavras que trouxeram muita informação para todos nós. Gratidão. Beijo. Vamos, então, nesse momento, agradecer ao nosso Pai pelo seu amor, pela sua bondade, por mais esta oportunidade que estamos aqui reencarnados, nesse planeta de provas e expiações,
Oportunidade que o Pai nos concede para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Queremos agradecer também o modelo e guia que Ele nos enviou para que nós pudéssemos ter em quem nos espelharmos. Jesus. Agradecemos ainda uma proteção a mais que Deus nos concede nessa caminhada, que são os nossos anjos da guarda. Esses irmãos que pegaram a incumbência de nos ajudar nesse caminhar nosso. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. E que o Senhor nos dê força, coragem, entendimento para prosseguirmos nesse caminho de luz que nos conduzirá a Ti. Peço também, em benefício de toda essa humanidade que sofre nesse momento, essa turbulência momentânea, que a espiritualidade maior possa estar atuando sobre todas essas mentes e corações, e que nós possamos também contribuir, dando de nós o melhor que nós possuímos, a oração, o bom pensamento, o bom sentimento, em favor de todos os nossos irmãos de caminhada. Senhor, que seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Bom domingo a todos, pessoal. Bom domingo.